Olá, queridos, Haris, Kai e Irene. Como eu sempre digo para vocês, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Emoções e sentimentos. Quem nunca enfrentou uma batalha nessa área? É como ter um equilíbrio interior, como ter a capacidade de manter as emoções controladas? Essas e outras perguntas nós estaremos respondendo aqui nessa aula. Mas curta, compartilhe, comente, dê um like, avisa aí os nossos irmãos, ó, já está no YouTube a lição número 8. E aí eu vou voltar aqui para ler, né? Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, lição de número 8. O texto em classe, Filipenses 4, do 4 ao 7, Mateus 9, 36 e João 11, 35 e 36. Palavras-chave: emoções, sentimentos, batalha e equilíbrio. Essas são as palavras-chave. Introdução. A vida cristã envolve uma batalha constante pelo equilíbrio interior. As emoções e sentimentos fazem parte da constituição humana e não são, por si mesmos, pecaminosos. Tanto é que você tem psicopatas e sociopatas, que são aqueles que às vezes não têm nem emoções e nem sentimentos. A Escritura usa diversos termos gregos para expressar afetos e movimentos da alma. Entre eles estão pathos, afeição, intensa ou paixão; clipsis, pressão; angústia, daqui vem tribulação; esplanda, entranhas; compaixão profunda; hará, alegria; eirene, paz. Assim, o desafio espiritual é administrar essas experiências internas à luz do Evangelho, permitindo que Cristo governe a alma e que o Espírito Santo produza o fruto do caráter transformado. Existem também verbos que vão trabalhar a questão de turbar, de angustiar, como taraço, né, que diz: não se turbe o vosso coração, lá em João 14, né? Não se turbe o vosso coração. O verbo lá é taraço, que está numa voz passiva, que significa que algo externo está fazendo com que a pessoa se torne, fique turbada, fique agitada, ansiosa. Então, esses termos patrões, que a gente conhece mais como paixão, clipsis, que é pressão, angústia, tribulação; Splagna, Eirene, paz e tal; entranhas profunda, compaixão profunda; hará, que é alegria, ou rairo, que é alegrar-se ou regozijar-se. São termos que estão voltados para a ideia das emoções, dos sentimentos. O homem, um ser afetivo. Propósitos do estudo. O propósito deste estudo é mostrar que Deus criou o ser humano como um ser afetivo, capaz de experimentar emoções intensas e sentimentos profundos. Ao analisar a linguagem bíblica grega, percebemos que a Escritura reconhece o ser humano como unidade integrada, em que coração, cardia, mente, nous e alma, psique, atuam de maneira conjunta. Este estudo busca ensinar que emoções são reações naturais, enquanto sentimentos são construções internas, que Deus espera a maturidade emocional do cristão e que o Espírito Santo concede em crateia domínio próprio para lidar com os movimentos da alma. Então, e isso faz parte de Gálatas, que vai falar sobre o fruto do Espírito. Aí ele vai falar do domínio próprio, que dá essa capacidade de nós termos o domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. É claro, gente, que a gente olha para, por exemplo, para um cristão com depressão, né? Às vezes algumas pessoas não têm nem resposta para essa ideia da depressão. Alguns dizem que é o inimigo, né? Que não é uma doença,
da alma, mas é um ser espiritual, um demônio, claro, e claro que eu não concordo com isso. Ele pode se aproveitar da situação com imaginações e tal, mas uma pessoa, coitada, com depressão, precisa muito da graça e da misericórdia de Deus para se libertar. Então, quando nós colocamos esse domínio próprio, que é uma parte do fruto do Espírito, permitir com que ele domine as nossas ações, a gente pode escapar desse momento, mas infelizmente ninguém está livre dessa situação devido a circunstâncias como perdas, como traições e doenças, e uma doença prolongada, diagnósticos de enfermidades que não têm cura. Só Deus para ter misericórdia e ter graça. E eu acho que seria da nossa parte é, muita falta de sentimento achar que uma pessoa cristã não pode passar por essa situação e a gente não estender a mão para ajudar. Segunda subseção, a afetividade, emoções e sentimentos. A afetividade bíblica envolve duas dimensões distintas: emoções e sentimentos. As emoções expressas por palavras como patos, timós e phobos descrevem reações rápidas, muitas vezes impulsivas. São como ondas que chegam e passam, podendo ser intensas. Patos é paixão, phobos medo, podendo ser intensas, mas geralmente breves, ou seja, paixões, emoções, sentimentos, tudo isso pode ser bem breve, mas pode ser muito impulsiva também. Elas são como ondas, chegam e passam, podendo ser intensas, mas geralmente breves. Então elas são assim, e faz o que faz se nós não tivermos domínio próprio. Se nós não tivermos controle emocional, pode trazer consequências graves. Por outro lado, os sentimentos associados a termos como agape, macrotimia e eusplanchnia são estados duradouros da alma, formados por hábitos espirituais, decisões constantes e práticas de vida. A Bíblia valoriza essa distinção, revelando que emoções precisam ser discernidas, enquanto os sentimentos precisam ser cultivados. Emoções, né? Você é uma jovem, ou é um jovem, ou até um homem, às vezes um viúvo, ou é uma viúva, e vai ter algum sentimento aí de paixonite. Você precisa discernir que tipo de paixão é essa, que tipo de sentimento, de emoção é essa. Agora, os sentimentos, eles são mais voltados por hábitos espirituais, como o amor, entende? Como macrotimia, como eusplanchnia, que eusplanchnia, né? Aquela preposiçãozinha ali, é, o prefixo eu ali significa bem-estar ou coisa parecida. Então é preciso que a gente tenha essa capacidade de guardar, de proteger não só as nossas emoções, a partir dela nós temos aí o equilíbrio e o discernimento, e direcionar as nossas vidas no sentido de sentimentos na proteção da vida espiritual. Eu não coloquei os significados da palavra grega, porque talvez a gente fale mais à frente, e para você também me perguntar lá nos comentários. Terceira subseção: principais afetos. Os principais afetos humanos apresentados na Bíblia incluem tanto emoções positivas quanto dolorosas. Entre os afetos positivos encontram-se a alegria, hará, ou rairo, que é o verbo, né? Essa raiz da palavra alegria no grego é a mesma raiz da palavra graça, haris, ou seja, alegria e graça têm relação. Depois você tem a palavra compaixão, que é splanchna, e a esperança, que é eupis. Todas, e a eupis também pode significar fé, todas vividas e ensinadas por Cristo. Já afetos dolorosos como tristeza, lipé,
angústia, agonia, olha aí, daí vem agonia, aí, ó, agonia e medo, fobós, daí vem fobia, do verbo phobelmai, que é temer. Também fazem parte da experiência humana e são legítimos quando vividos diante de Deus. Quem nunca teve medo, quem nunca sentiu tristeza, quem nunca passou por momentos de angústia, mas quem nunca teve alegria, quem nunca sentiu compaixão, quem nunca teve esperança. Então a gente tem aí a balança, gente, dos dois lados da balança, e nós vivemos nesses dois lados da balança. Uma hora tem de mais para um lado, outra hora tem de mais para o outro lado, mas essas experiências são inerentes ao ser humano. E Deus precisa estar no centro dessas coisas. Paulo fala isso: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Paulo, inclusive, diz que até da vida nos desesperamos. Então, observem que o apóstolo dos gentios, o homem que escreveu mais de 60% do Novo Testamento, é um homem de fé que construiu uma teologia voltada em torno do Cristo ressuscitado, e ele diz: até da vida nos desesperamos. Então, observem, se aquele homem, nível espiritual que ele tinha, uma vida constante de oração, diferente da nossa, diferente do século XXI, são tempos diferentes, mas existem muitas pessoas que oram muito ainda hoje, que vivem uma vida espiritual muito intensa e também vivem esses dois extremos. Agora, nós não podemos romantizar as coisas e nem espiritualizar tudo, porque nós entendemos que existem momentos de alegria que são alegrias, às vezes por causa de uma conquista, por causa de uma vitória, mas existe a alegria que é dom, que é fruto do Espírito, que é o que está em Gálatas. Essa é independente de conquista, de vitórias, porque Aristóteles ele disse que é impossível uma pessoa ser feliz no sofrimento. Enquanto na Bíblia, enquanto para aqueles que acreditam em Cristo, mesmo no sofrimento a gente consegue ter alegria, diferente felicidade. O Novo Testamento demonstra que Jesus experimentou essas emoções sem pecado, mostrando que sentir é humano, mas permanecer no equilíbrio espiritual é uma escolha guiada pelo Espírito. Então é normal ter alegria, é normal ter compaixão, é normal ter esperança, é normal sentir tristeza, é normal ter angústia. Jesus fala isso: minha alma está profundamente angustiada. É normal ter medo, fobos, é normal, é uma coisa do ser humano, pertence a nós, mas isso precisa estar dentro de um equilíbrio, assim como é normal ter ciúme, entende? Mas não é normal ter um ciúme exagerado. É normal a gente se apaixonar, mas não é normal ter uma paixão desenfreada, que a gente não consegue controlar os nossos instintos, nossos desejos, entende? Isso não é normal. Agora é normal amar. Amar não tem limite. Eu fico imaginando as pessoas quando cometem aí crimes, né? Crimes passionais. Aí diz, não, eu fiz porque eu amava. Gente, ninguém tira a vida de alguém porque ama. Pelo contrário, a gente às vezes entrega a nossa vida porque amamos. Então você observe que, biblicamente falando, é possível o ser humano sentir, passar, sofrer, viver todas essas circunstâncias, mas essas pessoas podem ser guiadas pelo Espírito Santo. Então, nós podemos escolher em dar evasão para esses sentimentos ou controlá-los. Entende? E aí cabe a nossas decisões e que essas decisões estejam na escolha guiada pelo Espírito Santo. Então, toma muito cuidado com isso. Quarta subseção: inveja, ira e ódio. Em contraste com as emoções legítimas, a Bíblia apresenta afetos destrutivos, como inveja, ira pecaminosa e ódio. A inveja é descrita pelo termo phtonós, traduzido como um ressentimento corrosivo que destrói relacionamentos. Inveja é uma coisa, gente, terrível.
Nas minhas pregações, nas minhas palestras, eu digo que eu não tenho ninguém como meu concorrente. O meu concorrente sou eu mesmo. Eu concorro contra mim, eu não disputo contra ninguém, porque eu já tenho os meus dia a dia, meus sofrimentos, eu já tenho as minhas circunstâncias, eu já tenho as minhas situações e ainda vou ficar competindo com alguém? Não, não tenho inveja de ministério de ninguém, não tenho inveja de chamar de ninguém. Deus colocou uns para 50, Deus colocou uns para 10, Deus colocou uns para 100, Deus colocou para 1000, Deus colocou para 100.000. Não importa, o que importa é para quem você está fazendo a obra. Para Deus, o tamanho não é a diferença, mas é quem está fazendo. Então não se preocupe se que alguém canta mais, alguém fala mais, alguém prega mais, alguém ensina mais e melhor do que você. Sempre teremos pessoas mais e menos do que a gente. É como eu aprendi na faculdade, nós estamos numa fila, tem gente na nossa frente e atrás. Quem está na frente está melhor do que a gente, quem está atrás não está melhor do que a gente. Agora, eu não posso deixar que essa inveja, aí o pessoal fica inventando termos, né? Inveja santa, mentira santa. Não existe nada disso, gente. Se ela é pecaminosa, não é santa. Então, não existe inveja de ninguém. Existem forças de expressão, né? Quando você vai num lugar, a pessoa mora assim, você, poxa, eu tô com inveja de você. Aí é uma força de expressão, você tá falando na brincadeira. Agora, invejar, a ponto de desejar, a ponto de destruir. Então, essa inveja, ela é destrutiva e ela não só destrói a pessoa em si, mas faz com que a pessoa em si destrua outras pessoas. A ira, orgué, pode ser justa quando alinhada à indignação divina. Ou seja, a gente se ira com a injustiça, se ira com a crueldade, com a maldade, mas quando essa ira é para cometer algum tipo de crime, de delito, aí ela torna-se pecado, como está aqui. Mas torna-se pecado quando alimentada, prolongada ou motivada pelo egoísmo, conforme Paulo ensina em Efésios 4:26. Então a ira, a própria Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você tem que, antes do anoitecer, tirar a ira do seu coração. O próprio Deus, se a sua ira dura por um momento, então quem somos nós para manter essa ira, esse ódio que vai sendo criado? Então são sentimentos, são pecaminosos em alguns casos, em outros podem ser apenas momentos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ódio, mísseis, representa uma rejeição moral da dignidade do outro, incompatível com o amor cristão. Esses afetos deformados são frutos da carne, não do espírito, e precisam ser submetidos ao processo de satisfação. Olha, se você me perguntasse entre a ira e o ódio, o normal a gente se irar, ficar com raiva, se aborrecer. Agora, ódio, o ódio faz com que você deseje o mal, que você queira fazer o tal mal. A ira você às vezes consegue controlar, mas o ódio já é o ápice da ira, né? O ódio é a materialização da ira, assim pode-se dizer. Então tem que se tomar muito cuidado com a ira, porque com ódio, porque nós não deveríamos fazer isso. Eu já ouvi cristãos dizer ter ódio de fulano. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente não perdoa, nós não seremos perdoados. E muita gente, infelizmente, vai ficar de fora do reino. Por falta de perdão, por esse ódio, por essa mágoa. O ódio leva à mágoa, né? Também. Então é um processo que desencadeia diversas situações. Então vamos fugir do pecado, gente. Vamos manter aquilo que foi falado na lição passada, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é louvável, que nisso pensai. Então, vamos deixar que tais sentimentos e tais emoções sejam apenas passageiras, apenas que passem rápido, para que a gente não venha ficar sofrendo nessa situação. Segunda grande seção, emoções, experiência e controle. Reação e decisão. As emoções surgem como reações automáticas diante de estímulos, isso é verdade. Mas o cristão não deve permitir que essas reações governem suas decisões, porque às vezes essas emoções, elas são
puramente carnais do ser humano, entende? A emoção é o movimento inicial, é expresso no grego por verbos como kineo, agitar, mover, mas é a decisão, puleomai, deliberar, que determina o rumo da vida. Então, às vezes, pessoas são guiadas nas suas decisões, nas suas deliberações, por emoções. Então, decidem emocionalmente. E aí as consequências vêm. Eu lembro de uma faculdade, de um professor que falava na faculdade uma frase que era linda. Você tem liberdade para fazer as suas escolhas. Você pode fazer o que você quiser, você tem liberdade para isso. Você pode escolher, mas você não tem a mesma liberdade para escolher as consequências. Então, assim, eu tenho liberdade para deixar as minhas emoções falarem, para deixar aflorar e fazer o que quiser dentro dessas minhas emoções, mas eu não tenho a mesma liberdade para escolher as consequências. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, prestar muita atenção com o que eu vou deliberar. Olha hoje, muitas pessoas por emoções fazem tatuagem, depois se arrependem. É isso até mesmo dentro da igreja, que é um erro, né? Existem outras pessoas que se decidem, vão ser levadas pelas emoções e depois se arrependem. Então é melhor pensar, deliberar a partir da razão e não da emoção, certo? Não da emoção. Vamos lá. Jesus é o exemplo perfeito. Em Mateus 9,36, ele experimenta profunda compaixão, esplanquinice, mas sua reação emocional é canalizada para uma decisão sábia e misericordiosa. Então, é claro que a gente pode ter compaixão, mas temos que canalizar. Gente, infelizmente hoje, nós não podemos pegar qualquer pessoa na rua e colocar para dentro de casa, quem tem uma esposa, quem tem uma filha e tal. Então, como hoje cumprir a hospitalidade? Você tem esse lado da compaixão, mas você precisa canalizar essas emoções e ter aí uma decisão sábia e misericordiosa. Isso mostra que emoção é o ponto de partida, mas a decisão espiritual é o ponto de chegada. Você pode ter as emoções, você pode sentir as emoções, sejam elas quais forem, mas você precisa ter o ponto central da espiritualidade para poder tomar essa decisão. Sem isso, você não consegue. Emoções e pecado. A emoção se torna pecado quando domina a alma, distorce a razão e governa a vontade. Em Filipenses 4,6, Paulo usa o verbo merimnao, para descrever a ansiedade como uma mente dividida, instável e vulnerável. A emoção em si não é pecaminosa, claro que não, mas quando alimentada de forma desordenada, pode resultar em atitudes contrárias ao caráter de Cristo. O pecado não se encontra no sentir, mas no permitir. Que sentir que se torne agir ou permanecer em desequilíbrio. Assim, a disciplina espiritual exige que o cristão apresente suas emoções diante de Deus antes que elas se tornem comportamentos destrutivos, como eu falei do caso do ciúme, porque a Bíblia fala de zelo. Deus tem zelo, Deus tem ciúme. Esse zelo, então, quando o ciúme é um zelo, ele não é pecado. Quando o ciúme passa a ser algo desenfreado, descontrolado, aí ele pode se tornar um perigo. Destrói casamento, destrói emprego, destrói família, destrói tudo. Então, a emoção em si, ela não é pecaminosa, mas ela pode ser alimentada e aí, de forma desordenada, ela pode se tornar aí algo ou uma atitude contrária ao caráter de Cristo. Então, não vamos permitir aí que esse sentir se torne um permanecer em desequilíbrio. Vamos manter o equilíbrio, vamos manter uma vida equilibrada diante de Deus. O aspecto positivo. A Bíblia mostra que emoções podem ser poderosos. Emoções podem ser poderosos instrumentos de Deus na vida do cristão. A tristeza pode conduzir ao arrependimento profundo, como Paulo descreve ao chamar de katatheon lipe, a tristeza segundo Deus.
A compaixão move o crente ao serviço amoroso, refletindo o caráter de Cristo. A alegria fortalece o coração e a paz serene guardará a mente e o coração, como um soldado que vigia uma fortaleza. Ideia expressa pelo verbo frurel, em Filipenses 4:7. Em Deus, até as emoções dolorosas podem ser redentoras e as emoções positivas podem ser transformadoras. Que todas as nossas emoções, que todos os nossos sentimentos se voltem para Deus. Deus, gente, foi Ele que nos criou. Tudo que nós somos, todo o nosso ser é criação de Deus e Ele sabe como trabalhar e Ele sabe como agir. Desculpa aqui, gente, já passei sem ler. Sentimentos guardados por Deus. Primeira subseção da última grande sessão, a falsa autonomia humana. O mundo moderno promove a ideia de que o ser humano pode controlar suas emoções apenas por força de vontade. Mas a Bíblia revela que essa autossuficiência é uma ilusão, e é mesmo. Paulo utiliza o termo autarqueia para descrever a verdadeira suficiência que não é independência humana, mas contentamento em Cristo. Que nós venhamos levar todos os nossos sentimentos e emoções em Cristo. Você que está me vendo e ouvindo e assistindo esta aula, que você está passando por essa doença silenciosa, que você tem vergonha de falar para alguém, que você não pode falar porque vão perguntar: cadê a tua fé? Onde que está o teu Deus? Entregue tudo isso que você está vivendo a Deus e procure uma pessoa certa e também um especialista para tratar da sua situação, porque mesmo que a medicina diga que não tem cura, o nosso Deus é Deus de cura. A falsa autonomia tenta enfrentar medos, frustrações e ansiedades sem recorrer à graça divina, resultando em desequilíbrio. Aí a gente tem problemas realmente. O cristão é convidado a reconhecer sua limitação, entregar seu coração a Deus e permitir que Ele governe seus afetos. Eu tenho medo, eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, eu tenho alegria, eu tenho tristeza, mas eu preciso entregar tudo isso a Cristo. Eu já quase, né, devido ao meu acidente que eu tive de trabalho há uns anos atrás, quando o médico disse que eu tinha que operar de novo, me bateu uma tristeza tão grande. E aí eu disse: "Não, não posso dar lugar para tristeza não". Aí venci aquele momento. Então vença, vença com Cristo. Uma vez eu participando do debate, alguém disse assim: tem gente que vem trazer como que se a Bíblia fosse, uma receita pronta". Realmente a Bíblia não é uma receita pronta, por isso que a gente tem que lê-la. Então leia a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, ela pode te libertar. Eu não estou dizendo que você vai, não precisar de um especialista. Você pode ir no especialista, mas primeiro Cristo. Ele é o que realmente cura. Obediência, humildade e oração. O equilíbrio emocional nasce da prática da obediência, ripakóe, da humildade, tapenofrosine, e da oração, proselré. A obediência submete as emoções à autoridade da palavra, impedindo que sentimentos passageiros determinem decisões eternas. A humanidade reconhece que o coração humano é enganoso e que somente Deus pode ordenar as emoções. A oração é o meio pelo qual o cristão entrega suas inquietações ao Senhor, conforme Filipenses 4:6 ensina, usando a combinação oração, súplica, deeses, e ação de graça, eucaristia, como caminho para o equilíbrio. Quando essas práticas se tornam estilo de vida, Deus guarda os sentimentos e pensamentos com sua paz. A Bíblia é bem clara, né? E o mesmo Deus de paz guarde aí os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus guarde o teu coração, que Deus te dê paz, que Deus te ajude, né? Pare de murmurar, pare de reclamar, viva uma vida de alegria. Você acordou, exalte a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Gente, conclusão, essa lição está muito boa também, né?
A vida emocional do cristão é campo de batalha, mas também de santificação. Emoções são dons da criação divina, mas precisam ser disciplinadas, orientadas e redimidas pelo Espírito. Sentimentos duradouros devem ser formados pela repetição da obediência, pela prática da humildade e pela entrega constante em oração. Quando o crente permite que Deus governe sua alma, a paz, Eirene Theu, a paz de Deus, passa a ser o árbitro interior, equilibrando afetos, pacificando pensamentos e moldando emoções. Assim, o cristão não vive mais dominado por reações, mas guiado por decisões espirituais, fundamentadas na palavra e no espírito. Que nós não venhamos ter fobia, que nós não venhamos ter ansiedade exagerada e que nós venhamos sair das depressões da vida e entregar a nossa alma ao Deus de paz, para que nós tenhamos Eirene, Feu, a paz de Deus. Deus abençoe. Até a próxima lição. Um abraço. Hariskai Eirene.